sociedade evoluir, para a gente criar soluções, é preciso ter criatividade e inovar, né, minha gente? Vocês já ouviram muito isso, né? Fala sério, a gente tem um olhar novo sobre o mundo e ampliar as nossas perspectivas. E a gente está aqui com dois super talentos da cultura hip hop que dialogam com diversos estilos. Eu não tenho nem roupa para esse momento. Ele é rapper, cantor, intérprete, compositor e autor de livro infantil, Emicida. E eu também tenho a alegria de estar aqui com o músico, produtor, diretor artístico Fiote. Os dois são irmãos, além de artistas, são sócios da produtora Lab Fantasma e agencia artistas, produz eventos e cria conteúdo. A empresa assina o documentário Amarelo, É Tudo Pra Ontem, que foi indicado ao Emmy Internacional, né? Sejam muito bem-vindas, meninas. Ai, vontade de abraçar. O famoso soquinho. Saudação contemporânea. Mano, tudo bom? Muito bem-vindo, gente. Bom ter vocês aqui. E me conta uma coisa. Como é que vocês conseguem se dedicar a tantas atividades que misturam o lado criativo e o lado empresarial também? Não, é meio contraditório ou não? Eu me faço essa pergunta todo dia. Eu penso muito que a gente gosta muito do que a gente faz. A gente gosta muito de ver o resultado do que a gente faz. Eu acho que talvez a experiência mais dramática da pandemia, para nós, as pessoas que vivem da arte, tenha sido ver a suspensão do encontro. Porque quando essa coisa da experiência social é suspensa, fazer arte acaba se transformando, de alguma maneira, em contabilizar os números, os views, os likes, e isso nem de longe é o motivo principal pelo qual a gente faz o que a gente faz, sabe? Então, eu acredito que o que faz a gente ver sentido no que a gente oferece para o mundo é ver o resultado disso quando ele impacta a vida das pessoas, sabe? E é esse tipo de retorno que faz com que a gente, às vezes, dê essa impressão de que, na verdade, a gente tem 8 braços porque a gente faz muita coisa diferente, mas, na verdade, é porque a gente, como qualquer pessoa apaixonada, vai tentando proteger de todas as maneiras aquilo que a gente acredita. E quando você vê, você já está segurando 8 bandejas, entendeu? Verdade. E você, Fiote, o que você acha? Boa noite. Boa noite. Eu acredito muito nesse caminho também. E você falou do documentário, né? E no documentário tem uma frase muito inspiradora que o Emicida fala, né? Que é Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje, né? E eu acredito que essa frase tem uma potência muito grande para explicar a importância, na verdade, desses dois elementos fundamentais que a gente tem no empreendedorismo, que a gente criou, mas criou por uma missão que ultrapassa, inclusive, a nossa própria existência, de certa forma. E eu gosto de pensar muito nessa filosofia, porque, de certa forma, se a gente for pegar a história do Brasil e a gente pegar a gente como lideranças negras empreendedoras no Brasil, a gente subverteu a lógica do que era esperado para 2 jovens negros vindo da periferia de São Paulo. Então, se a gente fosse pela lógica que estava estabelecida, a gente não estaria aqui sentado como referências empreendedoras hoje, dentro desse segmento tão importante que é a música. Então, quando você me pergunta como eu uno essas duas atividades, eu diria que, para nós, né, foi uma necessidade de sobrevivência guiada por uma intuição muito forte e, evidentemente, pela referência que a arte fez que a arte trouxe na nossa vida, tanto a cultura hip-hop para o Leandro, no primeiro momento, onde foi a minha inspiração, e, para mim, no primeiro momento, através do despertar da música e de projetos sociais que eu participei, que fizeram eu acreditar naquele momento que eu poderia ser maior do que estava estabelecido para mim e para o meu futuro. E aí eu acredito que hoje a gente consegue propor isso para outras famílias, para outros indivíduos, para outros seres humanos, através dessa organização que a gente construiu, que partiu do sonho dele, que me convidou para compartilhar através do sonho dele uma missão de vida, que hoje é uma organização que é referência no Brasil e no mundo, né? Eu amei que você falou dessa construção toda como estratégia de sobrevivência também, né? E vamos trazer mais gente para esse papo aqui, que é sobre criatividade, sobre inovação, com a contribuição dos executivos das empresas da Aliança pelos Jovens. E eu quero começar aqui com a seguinte questão para a Lívia, da Alelo. Só os criativos inovam, Lívia? Existem pessoas criativas e não criativas?
Para mim, curiosidade vem antes de criatividade. Sair um pouquinho da tela do celular, que você vai começar a ver comportamentos, você vai ver pessoas mexendo em aparelhos que você não conhece. Para mim, a criatividade está muito associada ao poder de conectar ideias. Então, para você conectar ideias diferentes e ter uma grande ideia, você consegue através de repertório. Então, quanto mais você conhecer sobre coisas diferentes, mais estímulo o seu cérebro vai ter, mais informação você vai ter para construir coisas novas. Visitem museus, leiam revistas, redes sociais, sigam as arrobas corretas e as não corretas também. Vocês vão ver que muitas ideias divergem e muitas outras têm muita sinergia. Eu acho que quanto mais repertório a gente tiver, mais criativo a gente pode ser. Então, para mim, a curiosidade ajuda a ter esse repertório vasto, a conhecer coisas diferentes, e a criatividade, para mim, é muito mais do que um processo, do que uma característica. Eu não acho que você nasce criativo ou não criativo. Eu acho que depende de como você se estimula e é estimulado. Tanto que existem metodologias, existem ferramentas hoje que eu utilizo no meu trabalho que ajudam a grupos internos na própria área, na empresa, a fazerem processos de ideação para criar. Então, se fosse algo que a gente nascesse com, acho que a gente não teria tanta ferramenta hoje no mercado disponível. Emicida, eu quero saber se você concorda com a Lívia. Todo mundo pode ser criativo? Eu diria que essa construção de repertório que a Lívia mencionou, ela está ligada a duas coisas que eu acredito serem os ingredientes principais da criatividade, que são atenção e sensibilidade. Na forma de sociedade que a gente vive, muitas das pessoas são ensinadas a não ver muitas coisas, muitas pessoas, muitas culturas, muitas maneiras de existir que a gente se acostumou a chamar de o outro, sacou? A atenção e a sensibilidade é o que faz com que a gente tenha acesso a dados, tenha acesso a informações, agrupe esse conhecimento dentro de nós e alcance um determinado insight. Por exemplo, se eu tivesse nessa rota que o Evandro mencionou na resposta dele, e disposto a ser o estereótipo que previam para mim somente, eu não teria entendido como, por exemplo, os japoneses publicam suas revistas em quadrinhos semanais, os mangás, e como aquele tipo de impressão se relacionava com os cartazes dos Pantera Negra e podia influenciar a forma como eu fazia a capa da minha primeira mixtape, que era muito mais barato fazer dessa maneira. Mas você entende que as três pontas desse triângulo, de alguma maneira, são três mundos que não são tão próximos. Então você precisa estar sensível para perceber o que existe de belo, de importante, de interessante para o seu intuito em cada um desses mundos que podem não ter nada a ver com o seu próprio mundo diretamente. E você também precisa estar atento para não deixar esse tipo de coisa passar, sacou? Então, nesse sentido, eu diria, não acho que haja um impedimento para que as pessoas sejam criativas, mas é muito importante que a gente saiba que a criatividade é sempre produto de atenção e sensibilidade. Se você deseja encontrar um caminho criativo e ir por um lugar por onde ninguém foi, você vai precisar desses dois atributos, atenção e sensibilidade. Que nem sempre é fácil de achar. Que nem sempre é fácil de achar, porque a gente é educado de uma maneira que faz com que a gente não veja inteligência, beleza, tecnologia em lugares que estão fora dos estereótipos, saca? Aula. Filhote, você tem feito um trabalho aí fantástico no Laboratório Fantasma, né? Dá para dizer que é necessário ter habilidades criativas tanto para compor como para tocar uma empresa?
Sem dúvida nenhuma. Eu acredito, na verdade, que você estimula até criar outros ambientes importantes dentro das organizações a partir do momento em que a criatividade, a ideia sai desse lugar único e exclusivamente romantizado. Porque, na verdade, para você pensar como estruturar pessoas para trabalhar de maneira que vão co-criar, é muito importante você saber o valor da criatividade individual de cada uma dessas pessoas, porque agora a gente parte para um mundo, né, que tem se falado muito de design estratégico, de novas formas de organizações, e, na verdade, isso que a Lívia falou é muito importante, né? A gente percebe isso, né? Por exemplo, a gente trabalha, a principal ferramenta de arte que a gente teve o nosso despertar e que a gente trabalhou a partir dela foi a música. E música é extremamente coletiva, né? Desde o princípio do que você ouve é influenciado, até o momento em que você gera a sua primeira obra, ou às vezes você não é o autor e você só interpreta, alguém gerou aquela obra antes de você, né? Até você gravar, entrar no estúdio e tudo mais, tudo isso é feito colaborativamente, até a estratégia de marketing e até o ambiente onde as pessoas vão se encontrar, que a gente, infelizmente, nesse momento se sentiu aí na pandemia distanciado. Até esse momento é tudo feito através de coletividade. Então, eu acho que isso inspira muito a forma como a gente pode repensar novas formas de organizações através de lideranças mais humanas. Eu acho que quando a gente está conectado, acima de tudo, com a nossa essência, com os nossos valores, porque cotidianamente é muito isso que vocês falaram. A gente, na verdade, eu diria que tem um desafio muito grande de criar organizações onde a gente vai se referenciar, mas em modelos de negócio, nesse momento que a gente tem do mundo, que existem, mas que, infelizmente, não são difundidos. Então, a gente tem que parar de procurar essas organizações nas vias tradicionais, que a gente, em geral, é onde a gente se baliza, né? Não é só receber conhecimento, é saber onde você está buscando essas informações também, porque durante a minha trajetória eu também me pautei muito por referências, vamos dizer, empreendedoras, que, na verdade, tinham uma trajetória completamente diferente da nossa, né? E eu acredito que isso faz com que você tenha duplo trabalho, porque se aprende errado uma coisa que é importante, depois você tem que desaprender aquilo para aprender o caminho que é certo. Então, eu acredito muito que estar conectado com você é a primeira missão de tudo, porque se a gente está conectado com a gente aprende que a gente não pode interromper a qualidade de vida, o bem-estar de um outro indivíduo. E eu acho que quando você está numa mesa criativa e coletiva, o que eu tenho aprendido muito é conseguir trabalhar mais com uma escuta ativa, conseguir entender mais quanto mais pessoas com boas ideias dentro de um processo criativo, melhor a gente vai conseguir chegar no resultado final. Eu acho que, por exemplo, o Amarelo que a gente fez com o Leandro foi um processo de expansão da empresa, expansão criativa, da quantidade de projetos que a gente conseguiu desenvolver a partir da ideia dele, que é um exemplo muito nítido disso, sabe? Foi uma ideia criativa muito grandiosa, onde a gente conseguiu unir diferentes mentes para conseguir fazer uma execução grandiosa também, né? E as pessoas sentem isso em cada elo de contato. Então, acredito muito que esse saber tá dentro da gente, mas a gente precisa ter uma compreensão de que os nossos valores e a nossa humanidade não está negociada para a gente poder fazer isso, sabe? E eu acredito que quando a gente consegue conectar essas coisas, a gente consegue, de fato, exponenciar a nossa criatividade. É o que eu tenho tentado fazer. Acho que todos nós estamos em evolução, de certa forma, e acredito que a gente, nesse feito, também tem sido bem-sucedido. Eu tenho certeza. Eu gostei muito quando você falou sobre liderança criativa, nesse ponto mesmo, né, de ter essa sensibilidade para a escuta, né, da sua equipe, de todo mundo que está no entorno. Né? E vamos trazer mais gente para essa conversa, né? Vamos perguntar para o Brian, lá da Bung. Inovação é ter ideia, Brian, ou é colocar a mão na massa? Vamos ver o que ele respondeu. Essa pergunta que chega para a gente é super relevante, né? Inovação é ter ideia ou é colocar a mão na massa? Então, quando a gente fala de inovação, de criatividade, é importante que a gente desmistifique esse gênio criativo. A ideia por si só, o insight por si só, não coloca o produto na rua, não coloca a melhoria na área que precisa ser colocada. Então, a gente precisa atrelar um pouco desse viés mais de trabalho, de colocar a mão na massa para fazer essas determinadas boas ideias entregarem valor. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto, para mim, está atrelado
com a gente sempre acreditar na ideia de $1 milhão. A gente está todo mundo buscando a ideia de $1 milhão para poder entregar aquele valor gigantesco com determinada ideia que a gente está colocando na mesa. Só que a gente tem que começar a entender que essas ideias, muitas vezes, são poucas. E esse insight que vem no banho, numa conversa, não vai vir. Ele não vai vir. Então, a partir daí, a gente precisa começar a entender que as pequenas ideias, se bem trabalhadas, são as ideias que vão gerar para a gente esse valor que a gente espera, $1 milhão. E aí, obviamente, o que eu trago muito dentro da Bung, nas nossas conversas, nas nossas discussões, é a gente ter essa diversidade de pensamento. Porque eu acho que isso também engrandece e enriquece o teu funil de ideias, vamos chamar assim. Quanto mais você conseguir gerar boas ideias, por menores que elas sejam, maior a chance de tu ter grandes resultados e tu conseguir 1, 2, 3 ideias de $1 milhão, vamos dizer assim. E por fim, eu queria deixar para vocês também uma mensagem relacionada com uma palavrinha que é super importante no processo de tirar essas ideias do papel e no processo de criatividade e inovação, que é a colaboração. Cada vez mais a gente vai precisar fazer inovação em conjunto. Então a gente não consegue mais entregar valor sozinho. Antes a inovação era feita dentro da sala fechada de pesquisa e desenvolvimento, do departamento de pesquisa e desenvolvimento. A gente escondia as boas ideias. Hoje o que a gente está vendo é um florescer de colaboração. Ou seja, se eu tenho uma boa ideia, cara, eu vou conversar com a Nestlé, eu vou conversar com um empreendedor, com uma startup, porque eu quero acelerar esse processo de testar essa ideia, de entender se essa ideia tem valor e se ela funciona, para que ela possa sair de uma pequena semente e se transformar num grande projeto. Dizem que Thomas Edison, inventor da lâmpada, acreditava que o trabalho dele correspondia a 1% de inspiração e 99% de transpiração. Fiote, como é que você vê essa divisão? Você acha que vale para o mercado de vocês também? Para o mercado e para a vida, né? Para mim fazer uma obra musical, o trabalho que a gente tem de estudo, de preparação, de técnica, de encontrar a sua linguagem, de entender como você vai se expressar, é 99% da trajetória, que é dedicação. O ser humano só aprende por reprodução. A gente vai estimulando o nosso cérebro o tempo todo. O que acontece é que, a depender das condições de vida que a gente tem, do ambiente que a gente vem, muitas vezes isso é tolhido. Mas todos nós temos a capacidade de desenvolver todas as potencialidades que a gente tiver desejo e quiser seguir em frente, sabe? E isso exige essa dedicação, que é esses 99%. Então, como empreendedor, como artista, como compositor, das áreas que eu decidi me dedicar, eu vou ter que ter essa transpiração para conseguir realmente chegar nesse objetivo principal de exponenciar a criatividade, de realizar meus sonhos, seja em qual frente for, que é esse processo de adquirir conhecimento, de se relacionar, de entender qual é o seu produto, de entender como cuidar da sua saúde física, como cuidar da sua saúde mental, como cuidar do seu corpo. E eu acredito que é muito nesse caminho. Então, eu concordo 100% com essa frase. Acho que a gente está nesse corre desde que nasceu, né? Verdade. A minha avó nem conhecia Thomas Edison, mas Já Dona Carmen falava, No a gente corre. só é bom no que a gente faz muito. Isso aí. Ela sempre Isso aí. falava pra gente. Emicida, muita gente acredita que para compor uma música basta ter um clique, assim, uma ideia. Conta pra gente como é que é depois da inspiração. O que vem aí depois da inspiração, esse trabalho todo? Eu acho que tem muitos processos criativos diferentes. Por exemplo, eu conheço colegas artistas que eles entram no estúdio, apertam o REC e eles ficam lá falando sozinho. Falando. Eles deixam aquilo gravando, depois eles saem dali, editam aquilo e constroem uma ideia de música baseada no que eles ficaram falando sozinho. Meio maluco, mas funciona. Já vou usar, já. Essa daí essa é freestyle. Isso super Essa funciona. funciona com você que faz freestyle, mas Não, funciona com funciona gente normal? Rapaz, Diz que Michael Jackson tinha uma pegada dessa, né? De ir fazendo todos os arranjos de todos os instrumentos no vocal, né? E depois ele Cassiano, transcrevia, né? passava para os músicos e ia transcrevendo tudo. gente, falar sozinho é um superpoder. É A maravilhoso. gente tem que parar de tratar quem fala sozinho igual maluco. Falar sozinho é um superpoder, entendeu? Se você começar a prestar atenção nas pérolas maravilhosas que saem quando você deixa
o falar sozinho sair de dentro da sua cabeça, você vai ver coisas maravilhosas surgindo. Eu, por exemplo, eu falo muito sozinho. É muito comum na minha casa alguém passar na frente do escritório, olhar lá para dentro e dar risada, porque, inclusive, eu discuto muito comigo mesmo. É isso que eu ia perguntar, se tem essa treta aí. Rapaz, mano, eu passo o dia inteiro brigando comigo mesmo, discordando radicalmente de mim e, às vezes, concordando, achando genial e achando profundamente idiota algumas coisas. Eu vi ele passando na frente do espelho assim agora falando, tá foda. De novo hoje, você? Não, para complementar a ideia da criatividade, eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma música, eu quero contar uma história. Outras pessoas se preocupam menos com contar uma história, preocupam-se mais, por exemplo, com a questão melódica, com a questão harmônica, sabe? Eu, talvez por causa da tradição da música rap no Brasil, talvez por causa da tradição da poesia brasileira, como um grande admirador da literatura brasileira, eu me preocupo muito com contar uma história em uma perspectiva que faça justiça ao lugar onde eu nasci. Mas isso é muito meu. Então, a música acaba aparecendo... Cada música, para mim, é como se fosse uma espécie de tese. Eu vou tentando apresentar uma ideia, sabe? Eu vou tentando desenvolver ao máximo aquela ideia. E, nos últimos tempos, eu tenho me concentrado muito mais na emoção do que necessariamente no que está sendo dito, sabe? Não que eu não me empenhe no que está sendo dito, mas eu tento organizar essas palavras de uma maneira que ela consiga criar a emoção que eu acho necessária para que a gente se encontre. Porque, para mim, o mais fascinante da emoção é o seguinte: ela não carece de tradução. Entende? Quando eu falo, por exemplo, na Principia, que um sorriso é a única língua que todos entendem, é isso que eu estou dizendo. É uma ponte que se estabelece automaticamente, porque a felicidade ela não precisa de tradução. Os sentimentos eles não precisam de tradução. Cada um dos artistas eles faz um caminho, né? Se você for pegar, sei lá, o Van Gogh ou o Picasso, todos esses artistas eles tinham um caminho para chegar no seu... O Leonardo da Vinci, os caras falam que o Leonardo da Vinci segurava uma moeda no prato e ficava esperando, quando ele começava a cochilar, a moeda caía e ele começava a pintar nesse momento. Sabe por quê? Porque ele acreditava que o ápice da criatividade era no momento em que você estava às vésperas de pegar no sono, sabe? Eu já acredito que a criatividade ela é que nem um músculo. Quanto mais você exercita, mais enrijecida ela fica tonificada, e aí, você pode ir para a luta, entendeu? Por isso eu falo sozinho 24 horas por dia, porque eu fico exercitando essas ideias. Algumas funcionam, mas algumas eu fico lá, deixo elas guardadas, e é muito louco, porque tem muita coisa que eu acho profundamente imbecil hoje que eu fiz, e daqui a 15 dias eu vou olhar e falar, rapaz, aí tem coisa. É isso que eu ia falar, algumas não funcionam agora, né? Tem essa. Em todos os segmentos da sociedade, aí, principalmente com a revolução digital, né? As palavras de ordem são conexão, parceria, rede e colaboração. Nesse caso, eu vou perguntar agora, trazer mais gente para essa conversa e perguntar para a Carol da Nestlé. Carol, será que dá para inovar sozinho? Não acredito que dá para inovar sozinho. Inovação, para mim, pressupõe muita troca. Existe diversidade de pensamento e de experiência. E acredito bastante que essa composição é que vai gerar inovação, que vai gerar um impacto positivo e aquele efeito uau de surpreender nosso consumidor e os nossos clientes. E para isso, tanto as empresas, quanto as pessoas, quanto a gente profissional, a gente tem que praticar o que eu gosto de colocar aqui, que é uma escuta ativa. Genuinamente estar presente nas conversas, estar colaborando, né? Entender diferentes perspectivas e co-criar. Eu gosto de falar bastante de uma sensação que eu acredito muito, que é aquele incômodo positivo, né? Fala assim, por que não? Por que não dá para fazer? E se a gente tentar desse jeito? E se a gente tentar daquele outro jeito? Vamos aprender um pouco com aquela pessoa, ou com aquela área, ou com aquele negócio, com aquela marca que fez. Um exemplo que eu gosto de dar aqui, no ano passado, depois de alguns caminhos, né, e alguma evolução dentro do que a gente chama aqui de inovação aberta, a gente lançou o Panela. O Panela é uma plataforma, é um hub, aonde a gente coloca, submete alguns problemas reais da nossa empresa, das nossas marcas, dos nossos negócios, e a gente busca uma conversa através da submissão de parceiros, de startups, de colaboradores que queiram colaborar com a gente para a construção da solução.
Um outro exemplo que eu gosto de dar e que foi incrível ter liderado até aqui foi o lançamento do primeiro produto social da Nestlé. Ele é uma barra de cereal altamente nutricional, construído conjuntamente com a ONG Gerando Falcões, onde 100% do lucro vai ser revertido para a construção de um hub de inovação dentro da favela 3D do Edu Lira. Como é que a gente fez? O nosso time, a gente foi até em loco, lá na comunidade, e a gente, junto com jovens da comunidade, desenhou e entendeu qual seria o produto que teria maior aderência, né, e faria mais sentido lançar. Então, é através dessa troca, né, que a gente conseguiu derrubar muros e criar essas pontes que o Edu tanto fala, né, e que cada vez mais eu acredito. E para isso, não se faz sozinho. Você não levanta um muro sozinho, você não derruba um muro sozinho e você não constrói uma ponte sozinho. Então, muito obrigado mais uma vez por esse espaço e eu espero encontrar vocês não somente no mundo virtual. Arrasou, Carol! MC e Fiote, vocês são autores, têm talento, e eu nem imagino como deve ser criar ali sozinho uma canção, ou quando você está numa batalha de rimas. Só que as parcerias também têm, né, lugar de destaque entre vocês dois e com outros artistas, né? Com feat, por exemplo, com feat se chega mais longe? Sim, principalmente quando você fala da cultura hip-hop. A cultura hip-hop, ela é naturalmente uma cultura coletiva, entendeu? Ela é uma forma de existir que se baseia diretamente no coletivo. Não existe vitória individual no hip-hop, sabe? Isso está traduzido nos seus símbolos todos, sabe? A gente tem 4 elementos, a gente não centraliza o significado maior em um único artista, em um único segmento. Tudo isso para a gente é fundamental. Sabe? A gente cresceu junto com vários, com esses 4 elementos, hoje 5, porque o conhecimento também é um elemento e ele alcançou esse poder, a gente fala mais sobre ele hoje. Mas é muito importante avançar e tem uma outra coisa, né? O Wilson das Neves, ele falou um negócio muito bonito num dos nossos últimos encontros, que foi a forma dele de dizer que o que a gente estava fazendo era muito bonito. Ele falou, um cigarro você quebra, um maço já é mais difícil, sabe? Uma metáfora muito interessante para falar sobre o valor da união. Feats, parcerias, colaborações, são isso. Pessoas se juntando para contar uma história. Vai muito de encontro com o que a Carol falou, sabe? Se a gente acredita, de fato, no que a gente está fazendo, no potencial transformador da realidade do mundo que a gente está fazendo, por que não se conectar a outras pessoas que têm o mesmo propósito? Sabe? A gente pode realmente acelerar isso e fazer com que essa transformação aconteça numa velocidade maior. Máximo. A gente está indo para o final desse papo e eu queria pedir para o Fiote falar para a gente aí as considerações finais sobre criatividade e inovação. Depois você fala também, Emicida, para a gente. Não, deixa ele agora. Agora jogou-lhe a batata quente no colo. Bacana. Para mim foi muito importante estar aqui com vocês hoje, poder ter essa troca. Espero que tenha sido um momento muito importante para inspirar as pessoas que estão iniciando sua jornada profissional ou buscando transformação na sua jornada profissional e, de certa forma, poder compartilhar um pouco da nossa trajetória também para inspirar essas pessoas. Eu diria que, na verdade, para você exponenciar a sua criatividade, é importante você estar conectado com você, primeiro de tudo, e você realmente buscar o equilíbrio físico, mental, e encontrar valor naquilo que você é e qual que é o seu papel, na verdade, no mundo, né? Para você não desperdiçar energia também, muitas vezes, trabalhando em prol de projetos que não te satisfazem, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade com muitas complexidades e muitas desigualdades, mas eu acredito muito que quando você consegue ter uma visão da onde você pode chegar, ajuda muito a você estabelecer parâmetros para isso, sabe? E eu acredito muito que o futuro realmente ele é coletivo. Eu acho que a inovação e transformação de verdade, individual e coletiva, a gente vê dentro das extremidades, onde as populações estão passando por maiores desafios nesse momento. Eu acredito que, ao mesmo tempo que isso é um grande desafio que a sociedade e que o poder público tem que resolver, é onde eu vejo nascer também os grandes caldeirões de criatividade,
sabe? E é onde nasce as grandes possibilidades de transformações e movimentos legítimos. Eu acredito que a gente vai ter essa visão para que a gente não deslegitime o saber da troca, o saber das conversas, entendeu? Da oralidade, da trajetória individual de cada um. Eu, quando vou num processo de recrutamento, isso para mim é muito importante. Não é só o currículo da pessoa que vale para mim. Para mim vale muito de onde ela vem, quais foram as experiências de vida que ela teve. E eu acho que no mundo que a gente tem hoje ainda dentro das organizações, ainda é valorizado muito o lado acadêmico numa sociedade que tem muitas desigualdades. E eu acredito muito que a criatividade está dentro de cada um. O que acontece é que cada um tem um processo diferente de se expressar e oportunidades diferentes também. Eu estou sempre aprendendo com vocês na música. Chamou no bigode. No meio empresarial e com os nossos convidados também. Emicida, você quer deixar uma palavra final para o pessoal? Quero agradecer. Acho que o Evandro já matou no peito, chutou pro gol, meteu o Leônidas da Silva, gol de bicicleta aqui. Eu só gostaria de dizer uma coisa. É muito importante, mas muito importante mesmo que a gente entenda que a gente precisa se desconectar do individualismo vigente hoje. A gente precisa ser sensível a ponto de entender que a vitória coletiva precisa vir, a gente precisa combater a desigualdade, a pobreza, isso é urgente de verdade. Isso não é uma coisa que é uma responsabilidade da gente enquanto artista no palco somente, não, muito pelo contrário. Cada um de nós é um elo dentro de uma cadeia que pode fazer a gente subir esse degrau, sabe? A gente precisa ser grande o suficiente para não permitir que mediocridade nenhuma sufoque a nossa grandeza, sabe? E a gente está falando com pessoas jovens, não existe matéria-prima melhor para um movimento tão bonito como esse do que o sonho de todos os jovens, sabe? É o momento onde a gente passa a acreditar que a gente pode e que a gente vai mudar o mundo. Então, o que eu diria para cada uma das pessoas que estão assistindo a gente nessa noite é, por favor, siga em frente, não se desconecte da sua utopia. Às vezes é muito difícil, é realmente desafiador. Nenhum de nós disse em momento algum que é fácil, sacou? Só que é muito importante o que precisa ser feito e o que a gente é capaz de fazer. A gente tem meios humanos, tecnológicos, intelectuais para produzir um mundo melhor, que a gente consiga fazer isso e deixe de legado um planeta melhor para as gerações que vão vir e entregue também gerações melhores para o planeta que vai estar aqui. Falou. Mandou. Emicida e Fiote, senhoras e senhores, Largou muito obrigada, meninos. A vontade de agarrar esses dois. Obrigada, gente. Até mais. Prazerzaço. Obrigado, Nestlé. Muito obrigada, de verdade. Valeu, Xan. Obrigado. Verdade. Bom, Emicida volta, hein, gente? Ele vai voltar, mas vai voltar cantando pra gente. Não dá pra perder, não dá pra perder. Fiquem aqui com a gente até o final, que vocês vão ver só. Ai, até uma coisa no coração, né? Vem aqui, galera. Ui, quase caí aqui, meu. Vem aqui, galera. Depois dessa verdadeira aula aqui sobre criatividade, sobre inovação, eu quero saber se tá todo mundo aí energizado, se tá todo mundo inspirado e ligado pra quê? Pra quê? Pra responder o terceiro quiz que é patrocinado por Nescau, que tá aqui atrás de mim. Deixa eu passar pra cá. Ih, caiu, peraí. Peraí, gente, caiu o ponto e eu preciso ouvir a minha diretora. Olha lá, chegou. Esse quiz tá valendo aí um voucher no valor de R$200 no Empório Nestlé. Então se prepara, vai aparecer aí já um pop-up na plataforma com o teste e ele desaparece depois que vocês assinalarem todas as questões. Atenção, vou pegar o Nescau aqui, peraí. Vou pegar o Nescau aqui e roda a vinheta enquanto isso. Vamos lá, produção. Eu adoro isso aqui, gente. Adoro. Atenção, então. Vamos lá? Vou tomar. Pensei que não iam deixar eu tomar, gente. Meu Nescau. Tava só esperando aqui alguém falar pra mim. Toma, Xan, toma. Aí falaram. Atenção, vamos lá. 30 segundos pra responder as questões.
Cronômetro na tela. Valeu! Esse carro tá bom, gente. Vamos lá, 20 segundos. 20 segundos. Vamos ver. Olha a contagem regressiva chegando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo! E daqui a pouco vocês vão descobrir quais foram os 3 ganhadores. Vou trazer aqui e vou falar pra vocês. Lembrando que, se vocês ainda não conseguiram nessa responder mais rápido as questões e responderam todas elas corretamente, guarda aí, fica aí. Coloca aí no coração toda a expectativa, porque vocês ainda podem concorrer e ganhar um notebook da Dell, novíssimo, maravilhoso, para agilizar todos os projetos. E além de dar prêmio, Nescau trouxe aqui, gente, um convidado incrível. O nosso B-Boy Pelezinho, reconhecido no mundo todo pelo break, um estilo que começou aí como dança, e que lá de rua, nos anos 80, em Nova York, desde o ano passado, meu povo, se tornou esporte olímpico, não é, Pelezinho? Olá, boa noite, sim. Boa noite, tudo Virou bom, esporte querido? olímpico. Tudo jóia. Bom, Pelezinho, você nasceu lá em São José dos Campos, né, interior de São Paulo, numa família de capoeirista, de sambista, e você viu aí no break uma oportunidade de brilhar e conquistar o mundo, né? Conta essa história, você também é capoeirista, sambista, tudo isso? Sim, sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Conheci o break através de uns amigos. Eles estavam fazendo uma cultura que a gente falava na época. Eu achei que era uma roda de capoeira, mas na verdade cheguei lá, era uma roda de break. E através desse amigo que ele me convidou. E também sou de uma família de sambista e capoeirista. Mas a capoeira quando eu era mais jovem. Agora não tá mais na capoeira? Não, ela só tá dentro da minha alma. Pelezinho, muito boa noite, muito bom ter você aqui com a gente, viu? Prazer. Ah, tem vinheta pra rodar, gente? Então roda a vinheta, né? Roda a vinheta de Nescau. Agora o Pelezinho vai contar pra gente aqui como é... Bom, você já contou, né? Como é que você começou no Break Dance. Conta pra gente como que a sua família reagiu, assim, quando você chegou e falou, não, peraí, agora é esse aqui. Quando eu comecei no final de 95 para 96, né, então o pessoal meio que não tinha tanta informação, né? Poxa, menino novo, indo em alguns lugares para poder praticar o break, até o dia que eles entenderam, quando eu comecei meio que sobreviver através do break, eles começaram a entender o que eu estava fazendo, e aí foi mais tranquilo, mas até então não, ficaram preocupados. E você acha que o break mudou a sua vida e que ajuda a mudar a vida de outras pessoas também? O break mudou minha vida desde quando eu fui convidado a participar dela, porque através do break eu tive possibilidades de viajar o mundo todo, ser reconhecido através da minha arte e, ao mesmo tempo, ajudar algumas pessoas como eu venho ajudando, principalmente a nova geração do break. E Nescau, minha gente, que sempre valorizou o esporte, já tinha trazido o break como modalidade na Liga Nescau, o maior campeonato poliesportivo estudantil do Brasil, e agora o break acabou de se tornar uma modalidade olímpica. Como que você se sentiu quando soube disso? Através de alguns amigos, eles já estavam falando, né, que poderia entrar nas Olimpíadas, e eu achei super interessante, porque é um leque muito importante que vai estar abrindo no mundo sobre dança. Porque, quer queira ou não, as Olimpíadas é o maior esporte, assim, o maior evento de esportes, vamos dizer assim. E isso, quer queira ou não, vai agregar muito para a nossa cena. Pessoas que não entendem o que a gente faz até hoje, quer queira ou não, isso vai ser um passinho para poder estar dando uma força para eles também entender. E, assim, nossa cultura, ela está há muitos anos e muitos anos. E, através das Olimpíadas, quer queira ou não, vai chegar um pouco mais fácil para algumas pessoas que não procuram e que não queiram, talvez, saber um pouco da nossa essência, da nossa cultura e do nosso estilo de vida. Ou que ainda estão aí marginalizando o break, né? Que a gente Exatamente. sabe que rola. Agora eu quero saber, Pelezinho, que recado que você pode deixar para o pessoal que está aí assistindo e que está a fim de abraçar um esporte como carreira. Primeiramente, não deixa que nada te atrapalhe vocês. Se vocês têm um objetivo na vida, independente de qualquer coisa, corra atrás, vai atrás. Eu fiz isso, eu corri atrás do meu sonho, eu corri atrás dos meus objetivos e
eu posso garantir para vocês, independente de qualquer coisa, se vocês queiram, ninguém vai atrapalhar e vocês vão conseguir. Então, só vai. Maravilhoso! E é isso aí, gente. A força do esporte, inclusive como carreira. Antes da gente prosseguir, porque o Pelezinho vai continuar aqui com a gente, vamos parar aqui um minuto para poder dar o resultado que eu tenho aqui na minha mão. Do quê? Do quiz que a gente fez sobre criatividade e inovação, patrocinado por Nescau. Vocês estão preparados? O ganhador ganhou um voucher, Pelezinho, de R$200 para usar lá no Empório Nestlé. Você não queria, não? Pô, gostaria, hein? Eu queria também, vou estar esperando o meu aqui. Mas atenção, resultado do quiz de criatividade e inovação. César Bertoncello de Araújo. Fabiana, eu vou ter que dar o final do telefone da Fabiana aqui, porque não tem sobrenome. Fabiana, o final do teu telefone é 6658. E Jéssica Matsuda. Parabéns, gente. Vou repetir, ó. César Bertoncello de Araújo, a Fabiana e a Jéssica Matsuda. Fabiana, o final do teu telefone é 6658. Parabéns, gente. Mil parabéns aí. Vocês ganharam voucher de R$200 no Empório Nestlé. Então, seguindo aqui com a nossa programação. E que programação, né, minha gente? Que programação. Agora vocês vão ouvir o Rap da Força. O que é o Rap da Força, Chão? O Rap da Força, amor, é uma composição feita pelo Emicida com palavras que vocês escolheram lá na nossa plataforma. As palavras que mais apareceram foram empoderamento, criatividade, esperança, luta e sonho. Mas não é só o rap maravilhoso que o Emicida criou, que vocês vão ver em primeira mão, não. Como o Emicida falou aqui pra gente, hip hop é um movimento. Então, com vocês, Emicida no som. Pelezinho vai também, né, mostrar aqui pra gente um pouco do break dele, já deu uma aquecida. E agora, hip hop aqui no nosso estúdio, ao vivo. Vou até chegar pra cá, ó. Solta o vídeo. Vamos pro desafio Nescau, então. DJ Niak nos toca discos, as turntables, Emicida no microfone. Pra fazer rap, meu cérebro faz alterofilismo. E o verso é criado com altruísmo, entendeu? A gente elabora bem cada barra, com garra, porque não tô nesse bagulho de farra. É o jeito que a rima vem desde o coração. É simplesmente a minha forma de expressão, que invade a cidade e vai espalhando por onde passa. Liberdade, com ânimo e consciência. Até no silêncio o bagulho volta, entendeu? Que eu tenho consciência. Repetido às vezes a mesma palavra, agora volta, eu pego de outra lavra. Chegando junto com a família, rima brilha, alguém que curte compartilha. Competência, resiliência de verdade. O que emana aqui de nós é criatividade e a cooperação. 2 toca-disco e um microfone. Você já sabe o nome, entendeu? Daquele que não desperdiça o talento. É igual programador no desenvolvimento. Cê vê que dentro da improvisação o Zika vem chegando aqui com determinação, entendeu? O conteúdo nacional agora invadindo todo o ambiente digital. E é isso, se espalhar pela cidade, bem misturado, cultivando a diversidade. Um lorde, entende? Com a cabeça no céu e o pé no chão, sempre com a boa educação. E não me desafia, eu desafio Nescau, aquele que traz a energia, sacou, malandro? O Zika vem o 100% e a rima dele é cheia de empoderamento. A juventude que veio aqui pra vencer, nego. Não é o que isso aqui é meu emprego, sacou? Aí o moleque tem talento, curte e compartilha, mostra engajamento. Eu vou virando aqui o torso, fazendo o verso com esforço, lutando, correndo atrás. Quem me alcança ninguém, porque eu corro rápido demais, entendeu? Tem que ter responsabilidade, pé no chão, mostrar humanidade, comprometimento com as crianças, pra que nasça sempre a semente da esperança. Nesse estágio, seu camarada Emicida não errou igual Roberto Baggio. Ele chega ágil, moleque, e se penetra. Vai gritar que o Brasil é tetra, moleque, porque isso é necessário. Agora é penta, lembrei das antigas. Extraordinária, uma memória boa, entendeu, irmão? Tem força igual Jedi, força e muita dedicação. Agora mandaram lá a palavra inclusão, firmeza. No rap do Emicida, liberdade vê de novo. Essa palavra é repetida, irmãozinho.
Vamos prestar atenção, Dinho. Independência que eu tô sob pressão. Nossa, cê tem que ver o beat do meu coração. É aquele momento certeiro de decisão, meu truta. De novo a palavra luta. Pega um boi que eu venho com motivação. Não desiste do que você quer. Muitas oportunidades pesadas. Tem outras palavras duas vezes, camarada. Representatividade, diversidade. Porque eu tenho inteligência, eu chamo a persistência. Produtividade, prosperar, aleatório. Mas nesse bagulho de rimar, o MC é notório. Pensar, repensar, dispensar, inovar. Mais conhecimento, isso cresce e vem 100%. Oportunidade, busca no meio do beat. Todo dia, até arrepia. Nossa, ele é bom na empatia, entendeu? Rap de verdade é desse jeito. Se o seu não faz isso, é porque tá com defeito. Na minha presença, mostre-me algum respeito. Como diz de quebradinha, aí tio, vê direito, é a renovação da sociedade. O sonho igual Luther King, essa é a verdade, fé e bondade. E a gente faz isso aqui todo dia. Tem um chip na mente, é tecnologia. Superação a cada passo. Pega o microfone, é um arregaço. Um pai de picape, o Zika e o DJ Niak. Pode cortar porque os moleque é craque. Fazia tempo que eu não fazia isso, hein, senhores? Pô, pô, pô! MC da Rap da Força, parabéns, Felezinho, prazer receber você aqui. Muito obrigado pelo convite. Até uma próxima. Obrigada, querido. Até. Fui. Ah, gente, fiquei até emocionada com tanto talento. O Brasil é uma potência mesmo, né? Uma potência criativa, empreendedora. E vocês, meus jovens, vocês só honram essa tradição, né? Seguindo os passos aí dos mais velhos. E olha só, o Luan Torres, lá da Barra do Una, em Pernambuco, ele teve, minha gente, uma ideia fantástica para combater a fome e, de quebra, colaborar para o meio ambiente. Com vocês, a geração que faz bem. Roda o vídeo! O Projeto Arbo é uma iniciativa, né, onde a gente está promovendo o acesso à comida saudável e gratuita através de um aplicativo que a gente desenvolveu, o Arbo Mapeamento. Ele vai lhe mostrar no mapa onde é que tem um pé de fruta mais próximo da sua casa. Eu moro num dos bairros mais pobres da minha cidade. Todos os dias que eu passava para ir para a escola, eu passava por um rio que se chama Una. Então eu conectei a questão ambiental, que era a questão das árvores, da mata ciliar daquele rio, da questão da fome, que era muito contraditório eu ver aquele pé de fruta ali, aquelas frutas sendo estragadas boa parte do ano. Tinha pessoas no meu bairro que não sabiam que aquele pé de fruta existia. Agora, além da gente estar mapeando árvores frutíferas, a gente mapeia os agricultores familiares também, para que essas pessoas, quando estiverem indo procurar comida livre, elas de repente vão perceber que no bairro delas também tem uma pessoa ali que produz comida de forma mais natural, e de repente, através do próprio aplicativo, as pessoas podem estar comprando. A gente ainda tem um programa de embaixadores para fazer o trabalho de educação ambiental. A geração que faz bem está sendo assim, essencial nesse sentido para a gente conseguir ir onde a gente nunca pensou que a gente chegaria. A mentoria, no geral, abriu muitos olhos para como a gente consegue realmente expandir, como a gente consegue ter um impacto mais efetivo, se conecta com muita gente que já está no ramo há muito tempo. Ver o Arbo em milhões de embalagens foi realmente perceber que o negócio está acontecendo, que é possível e que a gente consegue levar a nossa ideia ainda mais longe.